Que bênção que é receber vocês que participaram das boas notícias. E essa manhã nós temos uma palavra de Deus para o nosso coração, não só você que participou da boa notícia, mas para toda a igreja, porque nós estamos entendendo que Deus ele está gerando um despertamento, Deus está fazendo algo em nosso meio, Deus está querendo realmente chamar a sua atenção. Olha para quem está ao seu lado e fala: Deus quer chamar a sua atenção. Então, o Senhor, Ele quer realmente que você seja atraído pela presença dEle. Eu posso dizer com todo o meu coração para você que não há lugar melhor, não há presença mais importante da qual você possa desfrutar, senão a presença de Deus sobre a sua vida, amém? Então essa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus, já vou pedir para a projeção colocar ali, e eu vou declarar sobre você que um novo tempo de Deus chegou sobre a sua vida. Você recebe essa palavra, amém? Então um novo tempo de Deus chegou para a sua vida, bem-vindo, né, aos melhores dias da sua história. Está só começando aquilo que Deus vai fazer, amém? Mas antes de entrar aqui na palavra, eu queria reforçar pelo menos um dos nossos recados que foram transmitidos ali, principalmente para você que participou de uma boa notícia. Você viu ali, nós temos um curso aqui na igreja chamado Integração. Que curso é esse? É um curso que fala da visão, dos valores e dos propósitos da Igreja Nova Aliança. O que é que a gente conversa lá? Quais são os temas que a gente aborda lá? Nós falamos sobre família, nós falamos sobre doutrina, nós tiramos várias dúvidas, principalmente no que diz respeito às questões básicas ali da sua fé, da sua vida com Deus. Então nós queremos fazer um convite para você, principalmente você que ficou em pé. A partir de domingo que vem, nós começamos essa classe. Então ela começa às 9 horas da manhã, nós temos a primeira aula, são 2 aulas por domingo. Fazemos um intervalo para café da manhã, então você pode vir para tomar café conosco, para passar um tempo ali agradável também. E depois do intervalo, a segunda aula. Nós temos 2 aulas por domingo. E vai ser um grande prazer receber você, ok? Então se você está aqui pela primeira vez, ou se você participou da boa notícia, saiba que tem um lugar te esperando. Se você quer crescer mais, se você quer avançar na sua fé, se você quer conhecer mais da palavra de Deus, eu já te convido, e eu tenho certeza que quem fez a boa notícia lá em sua casa, também já te fez esse convite. Domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã, nós esperamos por você para esse café e também para o início da integração. Amém? Então vamos à palavra de Deus. Mais uma vez eu quero dizer para você, chegou o tempo de Deus para a sua vida. Bem-vindo aos seus melhores dias. Amém? Amém, glória a Deus. Então, esse é o tempo que o Senhor fez. Aliás, a palavra dele diz: este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e regozijemos em seu nome, porque o dia que o Senhor fez é um dia bom. Nós cantamos aqui agora que o Senhor é bom, que o Senhor faz todas as coisas perfeitas, que todo o desejo de Deus é que eu e você possamos experimentar o seu amor, possamos experimentar a sua graça, possamos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o nosso Deus também é um Deus cavalheiro. O nosso Deus, ele não se intromete nas nossas vidas se nós não quisermos. Sabia disso? Há um texto lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, onde a palavra diz assim: eis que eu estou à porta e bato. E continua dizendo: se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus não invade a vida de ninguém. Deus não entra à força na história e na vida de qualquer pessoa, pelo contrário. A Bíblia diz que como alguém que está batendo a porta, Ele bate a porta dos nossos corações diariamente, querendo entrar, querendo fazer parte da sua vida. Mas acredite, Deus te dá o direito de escolha. Se você quer ou se você não quer a presença dEle. Se você abrirá ou se você não abrirá a porta, é uma decisão que nem mesmo os seus pais, nem mesmo os seus amigos, nem mesmo as pessoas mais bem intencionadas podem fazer por você. A única pessoa que pode fazer algo pela sua vida de forma definitiva é você mesmo. Então Deus está te dando, assim como nesses 4 encontros que você teve das boas notícias,
Deus está te dando uma oportunidade de ter um relacionamento com Ele, de viver, como nós declaramos, os melhores dias da sua vida. Eu digo isso com muita propriedade. Aliás, ontem, quando eu estava estudando essa palavra, eu estava me lembrando do dia do meu batismo. Que dia especial foi esse? Que dia marcante? Como que a minha vida foi transformada? E aí eu fiz a besteira de fazer os cálculos. E é quando a gente descobre o quanto velho estamos ficando. Mas o meu batismo foi no ano de 1998, há 26 anos atrás. Quando eu fiz as contas, eu quase caí de costa. Mas foi nesse dia, ali na Rabitolândia, que eu desci as águas, que uma nova história começou sobre a minha vida, que o Senhor entrou no meu coração e algo começou a se transformar. E de lá para cá eu venho crescendo, avançando em Deus. E eu quero dizer para vocês que não foi um fogo de palha, não foi emocional, não foi só um arrepio. Faz 26 anos que eu tomei essa decisão e eu posso dizer para você, foi a melhor decisão da minha vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu creio que é assim na sua vida. Amém? Você também está prestes a tomar a melhor decisão da sua vida. Mas para isso, hoje nós precisamos entender alguns pontos, e eu quero repartir com você aqui um primeiro versículo da palavra de Deus, que está no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo de números 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Agora preste atenção no que diz o texto: remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja, a palavra do Senhor, ela está dizendo para mim e para você, que nós precisamos aprender a remir o tempo. O que é exatamente remir o tempo? Eu gosto da tradução da NVI, onde ela coloca essa mesma palavra, esse mesmo versículo, de uma outra maneira, quando ela fala, aproveitando o tempo. Veja que a Bíblia está dizendo que a mim e a você cabe aproveitar o tempo, aproveitar da melhor forma possível, aproveitar de uma maneira que realmente a nossa vida não caia em um vazio, em um corre-corre de lá para cá, sem qualquer propósito, sem qualquer bênção que possa ser estabelecida do Senhor para as nossas vidas. Então, remir o tempo é muito mais do que apenas você entrar na sua vida, organizar a sua agenda, colocar um cronograma, alguns horários. Remir o tempo, diga comigo assim, remir o tempo é andar com sabedoria. Então, quando eu vou remir o meu tempo, eu estou, na verdade, não somente organizando a minha agenda, organizando o meu cronograma de vida, mas eu estou também agora colocando a minha vida nos eixos para que Deus possa me abençoar, para que a minha vida possa frutificar, para que eu possa de uma vez por todas cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Acredite, tem gente que daria tudo por um pouco mais de tempo. Sim, nós não imaginamos, talvez no inconsciente da vida, nós estamos andando de um lado para o outro sem perceber, mas muitos de nós estamos desperdiçando algo que nós temos de muito, muito precioso. É algo que se chama tempo. Alguns bilionários dariam talvez boa parte da sua fortuna, se não tudo, por um pouco mais de tempo. Mas nós não podemos comprar o tempo, porque o tempo não é uma fonte inesgotável. O tempo passa. E você, na verdade, só consegue ter uma leitura, como eu estava fazendo aqui agora. Às vezes, quando paramos para fazer alguns cálculos de momentos da nossa vida, de repente você se assusta, como me assustei ontem. Meu Deus, 26 anos daquela decisão que eu tomei. Mesmo que tenha sido a melhor decisão da minha vida, ainda assim me choca, porque eu penso como o mundo e como a vida está passando rapidamente. Então eu tenho somente uma vida, eu tenho somente uma oportunidade
de glorificar a Deus, de poder viver e contemplar tudo aquilo que Deus sonhou para a minha vida, para a minha história, para construir a família que está debaixo do propósito de Deus. E eu não tenho outras vidas, eu não tenho outras oportunidades, eu tenho somente uma. E então hoje nós estamos aqui para falar para você da importância de você viver a melhor vida possível, amém? De você administrar de uma forma melhor o seu tempo, de você tomar as decisões e fazer as buscas corretas em sua vida, aquelas que abençoarão a tua história, aquelas que direcionarão a sua vida. Mas eu também vim aqui hoje para lhe dar mais uma boa notícia. Você recebeu muitas boas notícias, amém? Então eu vim aqui hoje para dizer uma coisa a você. Sabe que na leitura bíblica, nós olhamos o tempo de duas maneiras. A Bíblia fala de um tempo chamado Cronos. O Cronos é exatamente o nosso dia a dia. O Cronos são as nossas 24 horas, as quais são a mesma para mim, a mesma para você. E a Bíblia fala muito sobre esse Cronos, que nada mais é do que o tempo do homem, do que essa linha do tempo que nós construímos diariamente com os nossos horários, com os nossos compromissos, horário para trabalhar, horário para almoçar, horário para muitas vezes o lazer, enfim, são questões da nossa vida que estão dentro do Cronos. E quantos de nós talvez lá dentro dos nossos corações já não pensamos: ah, Senhor, como eu queria mudar algumas coisas na minha vida, como eu queria que algumas coisas pudessem voltar ao tempo. Tem alguns que se tornam até saudosistas do tempo, eles começam a pensar: ah, aquela época era bom, ah, lá atrás eu tive uma oportunidade. E muitas pessoas se frustram na sua vida, porque elas acham que tudo que tinha de bom para acontecer já aconteceu, que toda a oportunidade que existia já acabou. Mas hoje eu vim, como eu disse para você, trazer mais uma boa notícia. Você quer receber mais uma boa notícia, amém? E a boa notícia de Deus para mim e para a sua vida é que você não precisa mais andar somente sobre o Cronos, mas Deus preparou um novo tempo para você chamado Kairos, amém? Diga comigo, Kairos. Agora diga: Kairos é o tempo de Deus para a minha vida, amém? Então o Senhor, Ele tem um novo tempo para a sua vida. Não importa o seu Cronos, não importa o seu cronograma passado, e nem mesmo se as coisas na vida não saíram do jeito que você planejou. Porque se hoje, e eu gosto muito de um texto que está lá em Hebreus, quando a palavra fala: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, então a mudança, o tempo de Deus para a minha vida não foi ontem, é hoje, amém? É no futuro. O Senhor tem esperança para a sua vida, o Senhor tem novidade, o Senhor quer revitalizar os teus pensamentos e chamar, como eu disse aqui no início da ministração, chamar a tua atenção. Quantos de nós estamos no piloto automático da vida? Muitas vezes vivendo já de uma maneira até meio robotizada, porque a nossa vida virou uma rotina tão desgastante. Os desafios que nós enfrentamos muitas vezes nos fazem perder a essência daquilo que Deus nos chamou para ser. E é assim que muitas vezes o inimigo das nossas almas rouba algo daquilo que é mais precioso na nossa vida, o nosso tempo, fazendo-nos muitas vezes olhar para baixo, quando na verdade Deus gostaria que você olhasse para cima, fazendo-nos muitas vezes cegos para com respeito às coisas espirituais, por exemplo, e ampliando demais o nosso foco sobre as coisas materiais. E essa manhã eu quero dizer a você que é uma grande oportunidade, para que não somente você, mas toda a sua família desperte o homem interior, desperte o Espírito que há em você, aquele mesmo que se relaciona com Deus, aquele mesmo que se conecta com o Pai. Mas para isso, eu tenho que dar alguns passos de fé. Para isso eu preciso me posicionar, para isso eu preciso tomar algumas decisões. Repito aquilo que eu disse aqui no início: Deus é cavalheiro, e por mais que eu gostaria muito de dizer a você: olha, é importantíssimo
que você ative a sua vida espiritual, que você viva uma vida espiritual, uma vida na presença de Deus. Só você pode fazer isso por você mesmo. Então o máximo que eu posso fazer é o quê? Te dar algumas dicas, te ajudar a pensar um pouquinho mais. E eu quero começar essa manhã com o primeiro ponto dessa palavra, que é: dedique seu tempo às coisas de Deus. Nós temos nos dedicado a tantas coisas, não é verdade? Nós temos corrido atrás de tantas coisas, porque muitas vezes o nosso sonho, os nossos objetivos, os nossos anseios, os nossos desejos, eles tiram de nós a melhor oportunidade da vida para se dedicar às coisas de Deus. Hoje você faz planos para férias, hoje fazemos planos para aposentadoria, hoje fazemos planos para uma melhor condição física, hoje fazemos planos para uma melhor condição financeira, mas quantos estão fazendo planos para melhorar a sua vida espiritual? Quantos fazem planos para se dedicar às coisas de Deus? Afinal de contas, se eu fizer uma pergunta simples e objetiva para você, você acredita que é importante ter Deus em sua vida? Eu tenho absoluta certeza. Todos nós que estamos aqui levantaremos a nossa mão e diremos, com certeza, Deus é importante para a minha vida, mas a pergunta é: o quanto você tem dado a esse Deus que é tão importante em sua vida? Porque uma coisa é dizer, não é verdade, irmãos? Mas outra coisa é bem diferente, é fazer. Então a dedicação nada mais é do que um zelo, do que uma atitude, do que um posicionamento de verdadeiramente viver aquilo que eu discurso. Se eu discurso que Deus é bom, que Deus é importante, que a minha família precisa de Deus, então vem a pergunta sempre: quanto eu tenho investido no meu relacionamento com Deus? E talvez alguns de nós ficaremos assustados em perceber que não, Deus se resume a uma figura que eu me relaciono aos finais de semana, de vez em quando eu preciso eu oro, de vez em quando eu preciso eu busco, de vez em quando eu preciso, e Deus é muito mais do que aquele que atende às nossas necessidades, amém? Deus é o nosso Pai, Deus quer relacionamento, Deus quer caminhar conosco, Deus quer mudar a nossa vida. Então a palavra de Deus para você e para mim essa manhã é: dedique seu tempo a Deus. Um texto bem conhecido da palavra, Mateus 6,33, diz a Bíblia: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então diga comigo assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus na minha vida. Olha que importante isso, irmãos. Saber que em primeiro lugar vem o reino de Deus. E primeiro lugar aqui é primeiro lugar mesmo. É aprender que tudo na minha vida, sejam os dons, os talentos, as capacidades, a energia que eu tenho, o ar que eu respiro, as bênçãos das quais eu desfruto, a prosperidade, a saúde, tudo emana do Pai sobre as nossas vidas. Eu não criei a mim mesmo. Eu não sou o autor da minha própria vida, não mesmo. Quem me criou foi Deus. Quem me sustenta é o Senhor. Quem provê a minha vida é o Senhor. E a palavra dele no mesmo capítulo aqui de Mateus 6, fala sobre isso. Se ele sustenta até os passarinhos, o que dirá de você que é o filho amado dele? Sabe, irmãos, isso é tão importante, porque às vezes achamos que uma vida com Deus se resume só a ir à igreja ou ter uma vida religiosa, e é muito mais do que isso. A vida com Deus é andar com Ele diariamente, é se relacionar com Ele, é aprender sobre Ele, é descobrir que o nosso Deus também tem sentimento, sim. Lembre-se que Jesus chorou, gente. Lembre-se que lá no encontro com a mulher samaritana, em João capítulo 4, Ele manifestou sede. Então Ele também sente fome, sede, se emociona, chora, sorri, se alegra. Portanto, todas as nossas ações podem
sim, agradar ou até mesmo ferir o coração do Pai. E é por isso que Deus sempre espera uma boa atitude. É por isso que Deus está na expectativa de que o seu povo, de que os seus filhos caminhem para uma direção na qual Ele será glorificado. E nós não podemos nos esquecer da importância que é viver uma vida, não somente de vez em quando, mas diária, de relacionamento com Deus em nossa história. Quero ler um outro texto da Bíblia para dizer uma coisa para o meu e para o seu coração. Eu quero te lembrar sobre algumas verdades importantes. Porque, às vezes, seja por inconsciência, seja por falta de sabedoria, por ignorância, seja lá o que for, muitas vezes nós não entendemos quem somos em Deus. Não entendemos a importância desse relacionamento. E para te ajudar, eu quero ler com você um texto de Tessalonicenses. Essa manhã eu quero ser bem objetivo. E Tessalonicenses diz assim a palavra: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então diga comigo assim: espírito, alma e corpo. Nós aprendemos sempre o contrário, não é? A gente sempre fala corpo, alma e espírito. Não é assim que normalmente a gente fala? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia coloca espírito em primeiro lugar. E eu vim essa manhã para dizer que além de você ser um corpo, além de você ter uma alma, você é espírito. Aliás, nós somos primeiramente espírito. É o espírito que se conecta com Deus. Aí em Gênesis, a Bíblia fala sobre o sopro de Deus, quando Ele forma a vida humana. E ali o Espírito dele entra sobre as nossas vidas. Então, primeiramente, antes de ser uma alma, antes de ser um corpo, nós somos espírito. E aí vem a pergunta: mas se primeiro eu sou espírito, por que é que eu dou tanto valor somente à alma, que é a minha psique, e ao meu corpo? Porque o que está evidente normalmente são exatamente esses dois elementos da nossa composição. O meu corpo, a minha alma. Mas será que o meu espírito não é tão importante? Sim, ele é muito importante. E nesse texto a palavra de Deus fala sobre essa totalidade do ser. Você é espírito, você é alma e você também é corpo. Só que muitas vezes eu cuido do meu corpo. E é importante cuidar do seu corpo, sim ou não? Eu cuido do meu corpo, eu me alimento bem, eu procuro uma academia, eu sei da importância de fazer exercícios, de fazer uma caminhada, mas eu também cuido da minha psique. Eu sei o quanto que a minha psique, o quanto que a minha mente pode ser afetada, né, diante das palavras, de algumas coisas que acontecem. Então, eu cuido muito mais, às vezes, da mente, do corpo, mas muito menos, às vezes, do meu espírito. Eu quero dizer para você que Deus quer chamar a minha e a sua atenção hoje e nos lembrar de algo que talvez você tenha esquecido, ou às vezes até você não tenha conhecimento sobre isso, mas eu vim aqui para te dizer: antes de qualquer coisa, eu e você somos seres espirituais. Você é espírito. Sim, esse espírito que habita em mim, em você, é a essência de Deus nas nossas vidas. É através dele que nós nos ligamos ao Pai. E muitas vezes damos atenção a tudo que é necessário à nossa volta, mas não damos atenção ao nosso espírito. Mas hoje estou aqui para te dizer que nós somos espírito, que nós somos alma vivente, conforme diz o livro de Gênesis, mas que nós temos um corpo e cuidamos do corpo, da alma, da mesma maneira que cuidamos do nosso espírito. Amém? Então, dedique-se às coisas de Deus. Dedique às coisas espirituais, para que esse espírito esteja sempre resplandecente sobre você, para que você sinta algo que talvez soe até estranho aos seus ouvidos, o que eu vou dizer agora, mas para que você sinta fome por Deus, para que você sinta sede de Deus, para que você sinta uma necessidade de não somente de vez em quando, não mês a mês, não domingo a domingo, mas diariamente alimentar a sua vida, a sua alma, seu corpo, seu espírito da presença de Deus.
E é isso que transforma a nossa vida. É isso que faz com que nós realmente vivamos a essência de uma vida espiritual. Amém? Quero passar para o próximo ponto, que é: defina qual será a prioridade nos próximos anos da sua vida. Então, você pode nem imaginar isso também, mas existe uma grande concorrência pela sua, pela minha, pela nossa atenção. Diariamente nós somos bombardeados. Quando você abre redes sociais, quando você está, às vezes até no comércio, quando você está em qualquer lugar, nós somos bombardeados por um sem número de chamadas de atenção. Todos querem aquilo que nós temos de mais valoroso, o nosso tempo. E é por isso que às vezes você se pega, muitas vezes até vidrado em algumas coisas. Você está paralisado porque o seu tempo está sendo consumido às vezes de uma forma inapropriada. Ou seja, você está vivendo apenas no Cronos, você não está vivendo o Kairós de Deus para a sua vida. E hoje, além de dizer a você da importância de dedicar-se a uma vida espiritual, eu também queria dar esse segundo conselho a você. Escolha hoje o que ocupará a prioridade da sua vida. Porque é uma pergunta muito importante que nós não sabemos a resposta, mas constantemente fazemos, é: quanto tempo nos resta de vida? Quanto tempo nós ainda temos? E essa é uma boa pergunta para mim e para você. Quanto tempo você tem? Eu não sei. Eu realmente não sei. E é por isso que eu preciso me dedicar às coisas do Senhor. Mas eu posso ter uma ideia, é isso que eu vou te falar essa manhã, lá no Salmo 90. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, aliás, alguns deixam até a sua Bíblia sempre aberta, no Salmo 90. A Bíblia diz assim, Salmo 90, versículos 9 e 10. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Agora preste atenção nessa última frase. Porque tudo passa rapidamente e nós o quê? Voamos. Ou seja, a vida passa rápido. E é lógico que eu disse para você, eu não sei quanto tempo tenho de vida, mas eu tenho mais ou menos uma estimativa. E a Bíblia mais ou menos já diz para nós, 70 ou em havendo vigor a 80, o que passar disso, ali fala canseiro e fado, a gente costuma falar é lucro, né? Passou disso é lucro. Agora, deixa eu dar uma provocada em você. Vamos dar uma brincada aqui. Vamos colocar o teto do que a Bíblia diz, 80, ok? Melhor, vou dar mais 20 anos para vocês. Quantos querem mais 20 anos? Então vamos colocar em 100 anos, digamos que 100 é o teto, e você vai chegar a 100 anos. Se fosse trabalhar em porcentagem, que daí fica mais fácil para calcular também, né? Para nós que somos um ruinzinho de matemática. Se você for pensar em 100 anos de vida, faço uma pergunta a você essa manhã. Quantos por cento da sua vida você já viveu? Faz um cálculo aí, gente. E aí a gente vai começar a entender exatamente o que o Salmo 90 diz. A vida passa rapidamente. Vamos dizer comigo? Diga lá. A vida passa rapidamente. Olha para quem está ao seu lado e fala, você está ficando velhinho. Porque a vida passa, gente. Eu não queria. É lógico que eu gostaria de viver dentro de um formol. Mas não dá. O tempo está passando. E de repente aquele sobrinho que você carregou no colo, hoje você está casando. E é aquela frustração, porque você fala, meu Deus, como cresce, como vai rápido. E a vida está passando. Essa semana eu fui fazer as bodas do avô da Nayara e eu estava lembrando, quando ela falou assim, pastor, já faz 8 anos que o senhor fez o nosso casamento. Eu falei, tudo isso? Gente, a vida passa
rápido demais. Aliás, foi tão gostoso celebrar bodas de 60 anos dos avós da Nayara. Sabe, quando eu vejo histórias como essa, eu fico realmente impressionado. E eu disse a eles, eu falei assim, olha, o seu Nelson e a dona Eni, né? Eu falei até para eles assim, seu Nelson, eu me sinto até com vergonha, que eu com 14 aninhos só de casado, eu me sinto um filhotinho. O senhor com 60 anos de casados. Mas estavam vivendo aquilo que o Salmo 127 nos diz, a bênção que são os filhos, a família ao redor da mesa, sabe, isso é precioso demais. Isso é um sinal de que a pessoa fez as escolhas certas em sua vida. E na sociedade que nós estamos vivendo, casamentos estão líquidos. E com a mesma facilidade com que se casa, hoje se separa. Então, as pessoas não estão entendendo como viver no Kairos de Deus, elas estão vivendo só no Cronos. Elas estão vivendo só nas suas ambições, nos seus desejos, nas suas necessidades. Então, hoje eu vim aqui para dizer que você não pode mudar aquilo que se passou. Nós não podemos mudar o Cronos da nossa vida, mas nós podemos mudar as nossas prioridades. Isso você pode. E mudar a sua prioridade é exatamente viver o Kairos de Deus. É viver esse novo tempo. Você tem uma escolha essa manhã, você pode continuar no Cronos, no tempo do homem. E muitas vezes frustrado, muitas vezes olhando somente para o retrovisor da vida, imaginando que as coisas boas só estavam lá no passado. E eu vim aqui essa manhã para te dizer que tudo que Deus tem para a sua vida está só começando. Depende da sua fé, depende da sua esperança. Então você se apropria disso, ou você não se apropria. E nós precisamos viver tudo aquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Imagine quanto frustrado Deus fica quando Ele sonha algo, quando Ele coloca expectativa sobre os seus filhos, mas eles não correspondem àquilo que Deus sonhou. Eu li um livro há muito tempo atrás chamado O Liberador de Sonhos. Esse livro marcou a minha vida, mas tinha algo que o autor colocou lá no finalzinho do livro, que eu achei sensacional. Ele falou assim, o cemitério é o lugar mais rico da terra. E eu falei, o quê? E aí ele foi explicar. Porque o cemitério está cheio de sonhos, projetos que foram enterrados. E aí ele tem uma máxima, que ele falou, no livro ele coloca assim, eu quero que a minha família coloque lá na lápide, né, do meu túmulo, quando eu morrer, eu quero que esteja escrito essa frase. E a frase era, vazio, nada restou. Ele viveu tudo o que ele tinha para viver. Ele viveu toda a sua história. E tem tanta gente, infelizmente, indo para o cemitério, com toda uma riqueza, porque não viveu tudo que Deus sonhou. Porque não encontrou o seu propósito de vida, porque a vida passou, como o Salmo 90 diz, rapidamente, a pessoa voou, mas ele não aproveitou e ele não descobriu o melhor para a sua vida. E essa manhã eu queria tanto que você entendesse a importância de um relacionamento com Deus, de uma vida abençoada, de comprometer-se com o Senhor e colocá-lo como prioridade máxima da sua vida. Porque hoje as pessoas se comprometem com tudo, e eu quero dizer para você que quem se compromete com tudo não se compromete com nada. Porque ou temos Deus como prioridade, ou o Senhor nunca fez parte da nossa vida. Deus não pode ser apenas um recurso na hora das minhas necessidades. Deus não pode ser apenas aquele que me salva nos momentos de emergência da vida, não. Faça de Deus o seu melhor amigo, amém? Faça de Deus o seu Pai, faça de Deus o seu Senhor, porque a nossa vida é transformada à medida que nós vivemos os sonhos e os propósitos de Deus para a nossa história. Eu quero ler um outro versículo que diz, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e a Bíblia diz claramente, um texto conhecido, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aqui a palavra de Deus está dizendo que não há tempo para todas as coisas. Realmente nós não temos tempo de fazer tudo. Mas a Bíblia está dizendo que há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
E agora fica mais fácil de colocar nos termos comuns, né? Afinal de contas, se não há tempo para todas as coisas, aquelas vezes que eu, por exemplo, disse, não vou à igreja não, porque eu estou sem tempo. Célula, puxa, minha vida está tão corrida, é um dia da semana. Puxa, oração, leitura da Bíblia, eu já acordo correndo, tenho tantas tarefas, eu tenho tantas atividades. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nunca foi falta de tempo. Sempre foi falta de propósito. Você nunca colocou o propósito como prioridade. Então é por isso que algumas coisas em nossa vida tendem a viver como se nada estivesse mudando, como se a nossa história estivesse talvez ali como um ratinho, você está dentro daquela roda, rodando, e as coisas não acontecem do jeito de Deus, porque você nunca priorizou, porque eu nunca priorizei, e de alguma maneira nós estamos dando um recado para Deus, quando dissemos, olha, eu não tenho tempo, na verdade não é falta de tempo, as mesmas 24 horas que você tem, são as mesmas 24 horas que eu tenho, é falta de propósito. Quando eu coloco o meu propósito em Deus, quando eu alinho a vontade de Deus com a minha vida, garanto a você, sobrará tempo. E você viverá de forma plena, porque você colocou como prioridade aquilo que é importante em sua vida. Você almoça, você toma café, você passeia, você muitas vezes tem momentos de lazer, você pratica esportes, você tem os seus momentos de entretenimento, mas quantos entendemos a importância de priorizar um relacionamento com Deus? E hoje eu estou aqui para dizer para você, nunca foi falta de tempo, que as pessoas sempre falam, pastor, mas a vida está tão corrida. Eu sei, meus queridos, eu não somente também estou na mesma correria e tenho que pedir perdão para Deus sempre, porque como eu queria estar mais na presença dEle. Mas às vezes a correria também me engole, a correria também me atropela. A correria também muitas vezes me faz estar distante de Deus, mas eu tenho que lutar todos os dias. Eu tenho que entender que não é falta de tempo, é falta de propósito. E quando entendo essa verdade para a minha vida, as coisas começam a chegar a um alinhamento e tudo aquilo que Deus sonhou para a nossa história começa a acontecer. Então, em que você está investindo o seu tempo? Como que você administra o tempo que Deus te deu? Nós não temos, como eu disse, controle sobre o Cronos, mas hoje eu vim aqui para dizer para você que você pode ter controle sobre o Kairos, que é o tempo de Deus. Se você tem uma decisão para tomar, tome hoje. Se você tem algumas coisas para mudar em sua vida, tome essa posição hoje e mude de uma forma definitiva para que a sua história daqui para frente seja diferente. Amém? Eu quero finalizar com um último ponto e eu quero dizer para você e te ajudar sobre essa pergunta. Como comprometer-se com você mesmo e com Deus para ir até o fim? Eu não queria sair essa manhã desse lugar sem dar a oportunidade para você encontrar esse caminho, porque eu reconheço. Diariamente eu lido com pessoas e algumas pessoas estão fazendo exatamente essa pergunta: pastor, eu quero, eu preciso, a minha família precisa, mas sempre vem aquela pergunta: como? E eu quero te ajudar a comprometer-se primeiro com você mesmo. Como eu disse, primeiro nós tomamos a decisão. Deus não fará nada se você não tomar uma decisão. Deus não mudará a sua vida se você não se posicionar. Primeiro, posicione-se com você mesmo. Primeiro, faça uma aliança entre você mesmo, com você mesmo, e depois acesse a Deus. Porque se você concordar e se Deus abençoar, eu não tenho dúvida, você vai até o fim. E você vai viver todos os propósitos de Deus para a sua vida, amém? Então são alguns conselhos, eu quero finalizar por aqui. Vou começar pelo primeiro conselho. Para enxergar bem, é preciso ajustar o foco da sua vida. Olha que palavra importante essa. Muitos de nós estamos vivendo com
uma miopia espiritual, astigmatismo espiritual, porque não estamos enxergando a vida como Deus sonha ao nosso respeito. Estamos enxergando como as pessoas dizem, estamos enxergando como a nossa história determina, como muitas vezes as dores, com as tristezas que nos alcançaram. Mas entenda, para enxergar bem é preciso ajustar o foco. Eu disse aqui e vou repetir. Não dá para fazer, na vida você pode fazer muitas coisas, mas você não pode fazer todas as coisas. Ok? Na vida você pode fazer muitas coisas, mas você não pode fazer todas as coisas. Você tem que ajustar o foco naquilo que é importante. Você considera que seu tempo é importante, amém? Então, você precisa direcionar para que as poucas horas do seu dia, principalmente aquelas vagas, tenham uma ocupação que seja benéfica para a sua história. Para isso você precisa ajustar o foco. Você precisa olhar bem direcionado. Amém? Vocês estão entendendo essa palavra? Amém? Vou para o segundo conselho. Às vezes, o melhor caminho para ir adiante é dar um passo para trás. Interessante isso, porque talvez muitos estejam naquele ritmo frenético da sua vida e achando que a vida é só ir para frente. Aliás, tem alguns jargões assim, né? É só ir para frente que vai dar tudo certo. Nem sempre. Então preste atenção. Pode ser que para as coisas andarem realmente na sua vida, você tem que fazer um break, um pit stop. Às vezes somos parados. Eu lembro, já faz talvez uns 10 anos isso, eu tive uma úlcera. Estava também assim num ritmo muito frenético, uma loucura. Vivia de omeprazol, pantoprazol, e daí por diante, porque meu estômago estava sempre doendo. E eu pensava, meu Deus, por que dói tanto assim meu estômago? Mas vivia aquela loucura, aquele ritmo frenético, aquela vida que parecia que era incansável. Mas num simples check-up que eu fui fazer no hospital, achando que era só para tomar um dipirona e sair, acabei ficando internado. E o médico depois falou, olha, você chegou na hora certa, porque estava a ponto de estourar a sua úlcera. Ele falou que ele já tinha visto já um buraquinho ali. E aquilo era, na verdade, o resultado de uma vida louca, de uma vida frenética, de uma vida sem foco, de uma vida fora daquilo que é os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, em algum momento, se você não parar, o seu corpo vai te parar. E é tão importante que nós, hoje, façamos aqui um check-up espiritual. Às vezes você precisa fazer um check-up médico, seu corpo, a sua mente, você está precisando, mas hoje é um check-up espiritual. Se você não parar, e é por isso que a palavra é, às vezes o melhor caminho para ir adiante é um passo para trás. Talvez a sua vida precise disso. Terceiro, encontre seu ritmo. A Bíblia fala sobre os passos do cavalo. O cavalo anda acelerado. Mas também fala sobre a mula, que é lenta. E muitas vezes você não precisa nem ser como o cavalo, rápido demais. Mas tem um outro versículo que fala sobre o boi. O boi é firme. Talvez para muitos de nós, o que precisa não é agilidade, não é rapidez, então você tem que encontrar o seu ritmo. A única coisa que você não pode é parar, estagnar e muito menos retroceder. Mesmo que for devagar, mas continue, não pare. Eu quero dizer para você que fez a boa notícia. É só o início daquilo que Deus está querendo fazer em sua vida. Continue. Ah, pastor, mas eu tenho assim um jeito mais lento, eu tenho um ritmo mais devagar. Não tem problema. Se você for um pouco mais lento, se você for um pouco mais devagar, o importante é encontrar seu ritmo e não parar. Porque se você para, então tudo aquilo que você estava vivendo anteriormente começa a invadir a sua vida, a sua casa, e isso é muitas vezes decepcionante. Vamos para o próximo. Concentre-se em suas decisões e não em suas condições. Hoje a gente encontra gente assim o tempo todo. Ah, mas eu não tenho.
Ah, mas eu não consigo. Ah, mas quando eu tiver, Deus quer fazer milagre, gente. A matéria-prima do milagre são as dificuldades, são as lutas, são as necessidades. Como é que Deus vai fazer um milagre na sua vida se você está esperando ter condições para algo acontecer? O milagre acontece exatamente nas estações mais duras, difíceis da nossa vida. Então, sabe, creia nisso. Deus quer fazer algo em sua história. Amém? Ao invés de roda de fofoca, você precisa de comunhão com verdadeiros adoradores. Não perca seu tempo com rodas de fofoca, com gente fútil, com gente que, sabe, olha para a vida de uma maneira depreciada, com gente sem esperança, com gente sem fé. Alinhe seus relacionamentos. Saia das rodas de fofoca e comece a andar com adoradores, com pessoas que caminham com Deus, com pessoas que têm palavras espirituais, que têm bons conselhos. E hoje em dia, irmãos, é tão fácil paralisar a sua vida, contaminar a sua história, porque sem perceber os nossos ouvidos estão sendo emprestados para aqueles cujo único estilo de vida é falar mal dos outros. Nós temos mais o que fazer, amém? O nosso tempo é precioso. Não fique em rodas de fofoca. Venha para a presença dos verdadeiros adoradores. Faça o que é certo, mesmo quando todos já se acostumaram a fazer o que é errado. Hoje, gente, é impressionante. Parece, e de fato, nós estamos na contramão do mundo. Fazer o certo hoje é quase loucura. Mas eu estou aqui para dizer para você e reafirmar essa palavra. Faça o que é certo. Mesmo que todo mundo à sua volta esteja fazendo aquilo que é errado. É a clássica frase das nossas mães. Ah, mãe, mas todo mundo faz, todo mundo tem. O que a mãe falava, gente? Isso vocês sabem. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz errado que você vai fazer também. Faça o que é certo. Obedeça a Deus, obedeça a palavra. Ande nos caminhos do Senhor, porque é você que determina a tua história. Você não é todo mundo. Amém? Amém. Vamos ao próximo. As maiores honras estão reservadas para aqueles que enfrentam as maiores batalhas. Seja forte e corajoso, atropele seu ego, seja decidido, vença suas vontades e desejos. Deus vai honrar o seu posicionamento, amém? Pode ter certeza, Deus vai te honrar. Porque se você está enfrentando batalhas, por maiores que elas sejam, Deus vai honrar se você permanecer firme, amém? Então essa palavra é para você. Próximo, decida hoje quais amizades você vai sustentar e quais você vai abrir mão. Tem muita, entre aspas, amizade que só atrasa a sua vida. Defina hoje quem é amigo de verdade e quem é só um vampiro querendo te sugar. É verdade. Hoje nós temos, infelizmente, muitos vampiros. São pessoas que só sugam a vida. São pessoas que não querem o seu bem. São pessoas que não querem que você esteja em um relacionamento com Deus. Só que nós somos responsáveis por determinar quem são as pessoas que influenciarão a minha vida. Porque, como eu disse ali, e coloquei entre aspas, tem gente que se diz amigo, mas tudo que ele quer é ver você afundando. Tudo que algumas pessoas querem é a ruína do seu próximo. Então, eu preciso selecionar as pessoas que vão influenciar a minha vida. Não estou dizendo que você não pode estar perto delas, você até pode estar, mas você tem que ser a luz. Você tem que ser o conselheiro. Você tem que ser o influenciador. Você tem que ser aquele que vai trazer uma transformação para o ambiente, uma mudança para a vida. Amém? Porque do contrário, os vampiros da vida vão te sugar.
E como é triste, às vezes eu encontro algumas pessoas que ficaram cativas desses vampiros por muitos anos, perderam a sua vida, perderam anos preciosos da sua história, porque ficaram amarradas e conectadas a pessoas que não acrescentam nada. E você tem o poder de fazer isso. É você que decide quem vai influenciar ou não a sua vida. Você está entendendo essa palavra? Amém? Amém? Olha, na Bíblia, gente, nós estamos cheios de pessoas assim. Pega Neemias, por exemplo. Teve que lutar contra palavras daqueles que eram da mesma terra que ele. Você olhar para Daniel, teve que confrontar todos aqueles que estavam ao seu redor, teve que fazer escolhas sábias, mas não somente eles, tantos outros homens e mulheres da Bíblia. Quando eles alcançaram algo de sucesso em sua vida, pode ter certeza, porque eles escolheram quem influenciaria a sua história. Então você também precisa fazer isso, amém? Vamos ao próximo. Nunca é tarde para mudar, e esse é o último. Vou pedir para o pessoal do louvor subir aqui. Nunca é tarde para mudar. Saia daqui hoje com um plano de ação e viva seu propósito em Deus de uma vez por todas, amém? Olha só, essa palavra é para você. Nunca é tarde para mudar. Alguns até podem pensar, mas na minha vida já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Entenda de uma vez por todas, nunca é tarde. Hoje é o dia que o Senhor fez, se alegre. Determine sobre o hoje. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro. Então nunca é tarde. Recomece. A última aula das nossas boas notícias foi o quê? Recomeços. Deus tem recomeços para você. Deus tem uma nova estação para você. Deus tem um novo tempo para a sua história. E hoje é uma grande oportunidade de você viver esse novo tempo na sua vida. De Deus fazer milagres, coisas que talvez você nem imaginava. Porque afinal de contas, você talvez tenha vivido boa parte da sua história de forma inconsciente. Só vivendo a sua rotina, só correndo atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus objetivos. E hoje você está descobrindo que além de tudo isso que Deus é capaz de fazer por nós, nós também podemos viver os nossos propósitos. Deus tem um propósito para a sua vida, que vai além do que você pode imaginar, que vai além das suas ambições, que vai além das suas conquistas, que vai além das suas vontades. Tudo isso Deus acrescenta. No texto que nós lemos de Mateus 6,33, quando ele fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, ele não está dizendo que você não vai ter as coisas, mas ele continua dizendo, busque o reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus quer acrescentar sobre a sua vida, amém? Você recebe essa palavra? Fique em pé então, e eu quero orar com você. Aleluia. Essa é uma manhã tão poderosa, e você pode sair daqui hoje com a tua vida totalmente transformada. Nessa manhã o Senhor, Ele pode fazer algo extraordinário na tua história. E você pode às vezes até subestimar e pensar, não, bobeira, isso não tem nada a ver, mas eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a fazer um propósito com Deus. Eu quero desafiar você a dizer um sim para Deus hoje. E eu quero realmente dizer a você que tudo aquilo que Deus sonhou ao seu respeito pode acontecer mais rápido do que você imagina. Talvez você pense, mas está tão distante. Mas eu perdi tanto tempo. Não importa o tempo que você perdeu. Como eu disse, o passado você não consegue mudar, mas o futuro está à tua disposição. Deus tem um kairos, Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova história para aqueles que querem fazer uma aliança verdadeira com Ele. E eu desafio você hoje a fazer uma aliança com Deus, a dizer ao Senhor o quanto Ele é importante, o quanto a palavra dEle faz sentido para o teu coração.
não viver mais a miséria de uma vida espiritual vazia, sem sentido, de um caminho sem Deus, um caminho sem Senhor, um caminho que muitas vezes demonstra quanto os nossos corações estão distantes dele. Deus está com saudade de você. Deus tem saudade desse relacionamento, dessa proximidade. Deus não é somente uma figura, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor. Ele anseia também por relacionamento, Ele quer estar perto de você. E essa é a manhã que Ele escolheu. E essa manhã é uma manhã de oportunidades. Feche os teus olhos. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu, Cristo, Cristo, tu és minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e pão, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar, Senhor Jesus. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, tu és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Aleluia. Eu ainda quero mostrar um último versículo a você. Está em 2 Coríntios 6:2, que diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E essa é a palavra, sabe? Não deixe mais o tempo passar, não deixe mais, sabe, com que as lutas, as adversidades, os momentos difíceis tirem de você o que há de mais precioso: o seu tempo para se relacionar com Deus, o seu tempo para viver todos os propósitos, todos os sonhos, todas as promessas que Deus tem para a sua vida. É hoje. Eis o tempo sobremodo oportuno, eis agora, é o dia da salvação. Eu iniciei essa mensagem falando que Deus quer chamar a sua atenção, que Deus quer se revelar a você, que Ele quer despertar você para viver o melhor tempo da sua vida, o melhor tempo da sua história. Mas só você mesmo, ninguém mais. Só você mesmo pode tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor, de entregar o seu tempo ao Senhor, de viver
tudo aquilo que Deus sonhou para você. E sabe do que mais? Quando Deus te abençoa, Deus abençoa também a sua família. Quando você começa, quando você dá um passo de fé, a sua família também é abençoada. Quando você com coragem, com ousadia, declara sim a Deus. Quando você fala, Senhor, eu preciso, toda a sua casa também é abençoada. E assim como Josué, um dia indagado por aqueles que temiam a guerra, por aqueles que temiam os inimigos, ele se levantou e com fé e coragem disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero te convidar hoje a declarar isso também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos a Deus e viveremos todos os seus propósitos. Enquanto você fecha os seus olhos, eu queria fazer uma oração bem objetiva. Continue com seus olhos fechados. Eu queria que essa manhã, eu não vou chamar você aqui na frente, não precisa se preocupar. Mas se você que essa manhã ouviu a palavra de Deus, se essa palavra fez sentido para o teu coração e você deseja hoje receber uma oração específica no lugar onde você está, só dá um sinal e levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Isso, ali, amém. Continue com os olhos fechados. Temos várias pessoas com as mãos levantadas. Amém. Continue com os seus olhos fechados. Pai, eu quero orar por todas essas pessoas, por todas essas famílias que hoje estão tomando uma decisão de viver os melhores dias da vida deles. O Senhor é Deus de promessas. E eu declaro, Senhor, que as promessas de Deus se estabelecerão sobre a vida deles. Tudo aquilo que outrora foi frustrante, tudo aquilo que gerou choro, angústia, decepção, dará lugar hoje, Senhor, a um novo tempo, Senhor, de vitórias. Teus filhos serão curados, serão libertos. Manifesta, Senhor, sobre todos esses meus irmãos e irmãs, e que a partir de hoje, uma nova história comece sobre as suas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Dê o teu melhor aplauso para Jesus. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna, Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou. Aleluia! Pra algo Deus te criou para algo maior. Aceite essa manhã. Já não há vergonha, vem condenação, sua graça inundou o meu coração, Ele me criou pra algo bem maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos e sabemos que o Senhor nos criou para algo maior. Celebramos ao Senhor essa manhã e declaramos que o teu povo tenha um domingo abençoado e cheio da presença de Deus. Amém. Eu quero só, antes que você abrace aí quem está ao seu lado, reforçar aquele recadinho que eu dei. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, venha participar conosco. Curso Integração. São apenas 5 domingos e você vai ter uma oportunidade de estar junto conosco, e a gente tem a maior alegria de convidá-los. Venha tomar café, venha aprender mais do Senhor, amém? Uma ótima semana, dá um abraço e ali na frente tem um banner da Boa Notícia. Você que fez Boa Notícia, tira uma foto lá, marca o Instagram da igreja, vai ser uma alegria estar com você. Deus abençoe.